Trouxe para a gente hoje, no começo do Jornal do Piauí, a satisfação da vice-governadora com o resultado de um diálogo entre o governo do Estado, dos estados, Wellington Dias liderando esse grupo, e o governo federal para conseguir maior quantidade de recursos do dinheiro da repatriação. Deu certo, Arivaldo? Deu certo, agora resta ser materializado, né? Ontem houve um contato telefônico do presidente do Senado, Renan Calheiros, com o governador Wellington Dias, que está se recuperando aí de uma cirurgia no joelho. Esse telefonema, ele abre, então, esse precedente real para que o governo divida também a parte relacionada à multa, que incide sobre o imposto de renda e que isso representaria mais 170, 180 milhões de reais para os cofres do estado do Piauí, mas repartindo um bolo maior com todos os estados brasileiros. Elivaldo, então vamos conversar aqui com o secretário Merlong Solano, que é secretário do governo, e fala com a gente a respeito de como esses recursos devem chegar, quando chegam, de que maneira serão utilizados. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Piauí. Esses recursos já estão à disposição, secretário? Quando estarão? A parte referente ao imposto de 15% já começou a vir. Veio uma primeira parcela de 13 milhões, depois entrou outra parcela, de modo que já está no andamento normal a partilha do governo federal com estados e municípios no que respeita ao imposto de 15% sobre o recurso repatriado. A parte da multa, que é também de 15%, ontem o governador, como você disse, recebeu essa ligação do presidente do Senado. O governador irá a Brasília na terça-feira. Há uma intenção do presidente anunciar um acordo, no sentido de não esperar mais por decisão do Supremo. Os governadores recorreram ao Supremo. 20 governadores entraram na Justiça. Agora, exatamente. E qual a importância do governador Wellington Dias nesse diálogo com o governo federal? Foi grande. O Wellington puxou a tese que foi abarcada pelo nosso procurador Plínio Clerto, fez a petição inicial, alegando que a multa é acessório do principal, que é o imposto. E ela já entra na partilha do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos municípios. Também. O imposto de renda, quando o cidadão paga com atraso, paga multa. O IPI paga multa. E junto com o arrecadado nesses dois impostos, entra na partilha do Fundo de Participação. Por que não fazer a mesma coisa com tributo arrecadado por dinheiro que foi sonegado? Esse recurso que está sendo repatriado não é outra coisa que não recurso oriundo de evasão fiscal. Gente que mandou ilegalmente dinheiro para o exterior. Surgiu uma brecha legal de trazê-lo de volta, mediante o pagamento do imposto e da multa. A tese foi aceita parcialmente já pelo Supremo Tribunal, tanto que mandou bloquear os recursos correspondentes à multa. E agora, ao que parece, o governo federal entende que seria apenas um desgaste político esperar pela decisão final do Supremo. E deverá fazer essa partilha na base do acordo, também a partir dos próximos dias. Um bom acordo é melhor do que uma confusão grande, né, secretário? Agora... E neste caso, estamos precisando muito, viu? Não só nós. Tem estado que está precisando mais do que o Piauí. Correto. Secretário, agora o Tribunal de Contas do Estado tem uma recomendação para que esses recursos sejam aplicados fundamentalmente no pagamento de pessoal. Esse será o destino? Esse é o caminho? Esse recurso ele chega e ele se incorpora à receita própria do Estado. Assim como os municípios, receita própria do município, porque o município também receberão. O governador concorda com isso, ele já vem fazendo isso. O Piauí é um dos 5 ou 6 estados do Brasil que mantém a sua sua tabela de pagamento dos servidores em dia. A gente já vinha fazendo um esforço para manter essas obrigações em dia, mesmo sem a repatriação. A repatriação apenas facilita um pouco mais aquilo que já é uma decisão do governador Wellington Dias, manter a folha em dia. Não é só por uma questão de bondade, não, é uma questão social. Muitos servidores são pobres, precisam receber em dia. É claro que tem uma parte que não é pobre, não é? Mas também por uma questão econômica. É o principal fluxo de recursos que entra num curto prazo, assim, no prazo de 10 dias, na economia do Piauí. E isso ajuda a manter o fluxo do comércio e, portanto, a nossa economia funcionando. Secretário, muitos telespectadores que também são servidores públicos passam mensagens aqui para a gente perguntando sobre a questão de concurso público para o próximo ano, de novos investimentos no Estado. E a gente quer saber do senhor qual é essa expectativa para 2017, uma vez que 2016 a gente já está encerrando, não foi um ano muito bom financeiramente para ninguém por conta da questão da crise,
Mas o que esperar de 2017 em relação a esses concursados, ao chamamento de novos concursados, a reajuste para os servidores, a situação do servidor público? Veja, Eli, 2016 está sendo um ano dificílimo. Vamos terminar o ano com uma recessão na casa de 3,5% do PIB. Ou seja, a nossa economia vai diminuir de tamanho, em 3,5%. As estimativas de crescimento para 2017 já estão sendo revistas para baixo. Os economistas falavam que iria crescer 1,5%, já estão falando agora em 1%. Então, será também um ano difícil, o ano de 2017. Portanto, essas decisões referentes a concurso público estarão sempre condicionadas por esta realidade. Porque é da capacidade de manter o fluxo entre despesa e receita, combinando um com o outro, que sai o resultado do Estado não quebrar. Os estados que perderam esta capacidade estão quebrados nesse momento. Aqueles que gastaram muito mais. Como é o Rio de Janeiro. Aqueles que tomaram decisões imprevidentes, que resultaram em gastos permanentes, porque o servidor público, uma vez contratada, é uma despesa que se mantém aí por 60, 70 anos, gente. Porque depois que sai da ativa, ele entra na previdência do servidor público. Como sabemos, ela é deficitária. Com reajustes acontecendo sempre. Né? E como sabemos, então é uma decisão que tem que ser tomada com muito bem. Agora, há algumas áreas que precisam. Toda vez que houver folga, o governador vai contemplar fazer concurso para a polícia militar, para a polícia civil, para o corpo de bombeiros, para a área ambiental. São áreas que são fundamentais para a sociedade. Também repor o quadro de pessoal na área da saúde, na área da educação, sempre que houver necessidade, havendo a possibilidade financeira, o governador acompanhará o problema e tomará a decisão de anunciar os concursos. Secretário, falando um pouco de política, como é que está a situação do governo do Estado no que diz respeito à reforma do governo, reforma administrativa? Esse é um debate que o próprio governador, não é um debate, é um diálogo, né? Que o próprio governador vem fazendo com muitos partidos, ouvindo diversas forças políticas, tendo como horizonte colocar o Piauí na melhor posição possível em respeito à governabilidade interna e também olhando para o quadro nacional. O quadro nacional mudou fortemente em relação às relações políticas entre o governo do Piauí e o governo federal. Tem pesado isso. Pois é, isso é um aspecto que o governador considera na hora de fazer o diálogo com os demais partidos. Esse diálogo continuará até que se chegue a uma decisão. Agora, é um diálogo que pode resultar na ampliação da base política do governo do Estado, já pavimentando o caminho para 18? Pode, mas a preocupação maior neste momento é essa questão da governabilidade, de colocar o Piauí numa melhor posição possível de diálogo. Desistiu do PMDB, o senhor acha? Não, acredito que não. O governo não desistiu do PMDB, o governador não desistiu do PMDB. Mas o diálogo está interrompido. Segundo disse aberto. aqui deputado federal Marcelo Castro, o diálogo com o governo está parado. Parado, mas as relações do governador Wellington com as lideranças do PMDB são sempre, historicamente, são boas, independente deles estarem no governo ou não. O Marcelo, enfim, outras lideranças, o deputado presidente da Assembleia, deputado Temístio Filho, mesmo não tendo participado da nossa caminhada na última eleição, sempre tem uma boa postura de diálogo com o governador na hora de encaminhar as matérias de interesse do Estado na Assembleia. Portanto, não tem essa história de fechar diálogo em caráter permanente com o PMDB. Então não há um momento... A coisa, digamos, está meio parada, mas a porta continua aberta. A porta continua aberta. O ano não terminou ainda, né? Não. Tá certo, então. Olha, queria agradecer ao secretário Merlong Solano pela presença aqui, secretário de Governo, participou com a gente do Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo, secretário. Um abraço. Elivaldo Barbosa, este final de semana tem Piauí que Trabalha.